Fala galera, voltei! Depois de altas confusões no Havaí, acabamos terminando a história sem o nosso episódio de praia. Que triste. Mas falando sério, acabamos terminando o arco do Havaí com um final extremamente assustador até. Afinal, mesmo depois de toda aquela batalha, sufoco e todo aquele esforço que os nossos protagonistas tiveram que dar no Havaí, acabamos descobrindo que a batalha já havia sido perdida no momento em que o vulcão entrou em erupção. Além disso, começamos a ver o movimento dos membros principais da Gremlin e uma suposta guerra civil foi declarada dentro da cidade academia, o que deixou os ânimos dos nossos protagonistas um pouco instável. Além disso, dois fatos importantes que eu tenho que falar que foram cortados do finalzinho da última novel. Esses dois acontecimentos foram: após a ligação de Touma para a Livinha, acabamos vendo Touma e Misaka entrando em uma discussão. Isso porque a Misaka estava ouvindo tudo aquela ligação de Touma com Livinha e viu a cara do garoto um pouco decepcionada consigo mesmo por não ter conseguido perceber as intenções de Livinha. Se preocupa não, Touma, eu sei como é ser enganado por um rostinho bonito. Ela acaba conversando com ele e tentando fazer ele ver o lado bom deles terem se feito tudo isso. Afinal, não foi à toa, já que foi graças a eles estarem ali que muitas pessoas puderam sobreviver, mesmo que várias outras tivessem sido mortas. Então foi meio que uma interação romântica entre a Mikoto e o Touma. E a outra parte é que após a ligação de Marianne, outra pessoa que estava escondida observando também a ligação dela acabou se metendo. Essa era a Cinderela, que acabou sobrevivendo àqueles acontecimentos do começo do arco do Havaí. Cinderela acabou sobrevivendo àquilo tudo e escutou a ligação de Marianne. Cinderela acabou ficando super estressada com aquilo tudo porque percebeu que não passava de um peão nas mãos da Gremlin e assim decidiu atacar Marianne. Mas como já sabemos, um peão não pode fazer nada contra o membro principal, foi facilmente derrotada e até quase morta, não pela Marianne, mas sim pelo Mjolnir. Nessa hora que Marianne revela que na verdade foi ela quem fez Mjolnir ficar naquela forma e que Mjolnir era a criação perfeita dela. Ela fala que também vai fazer umas mudanças na Cinderela e assim transforma a Cinderela em um objeto. Para ser mais exato, Marianne transformou Cinderela em uma mesa. Esses dois fatos, tanto o desenvolvimento de Touma quanto Mikoto é importante, assim como saber o que aconteceu com Cinderela, mas não tanto a ponto de deixar o vídeo maior, já que esses dois fatos só serão usados um pouco mais tarde. Bom, mas deixando claro que isso aconteceu, vamos começar logo com um resumo desse volume. Um certo tempo se passa desde o último acontecimento do final da novel do Havaí. A visão que estamos vendo agora é sobre um certo anúncio que foi decretado. O anúncio dizia: a partir de 13 de novembro, nós, as 27 empresas guardiães da ciência, que cortaram as relações com a cidade academia, realizaremos um torneio chamado Seletor Natural. Esse torneio será realizado na cidade Bagagens, na Europa Oriental. As regras serão as seguintes: o torneio será no estilo individual e apenas um vencedor será determinado. O ringue onde eles vão lutar terá 30 metros e quando ambos competidores estiverem dentro e a partida começar, as entradas serão seladas. Como tal, a fuga será impossível. Destruir as paredes com os ataques é permitido, mas se alguém tentar fugir por meio desses buracos causados pelos ataques, será desclassificado automaticamente. O oponente será determinado como derrotado se perder a consciência ou se der um sinal de rendição. Se a pessoa acabar matando o oponente enquanto tenta fazê-lo ficar inconsciente, o vencedor não será penalizado. Então será permitido matar o inimigo. O tempo para cada uma das partidas será de 15 minutos. Uma vez atingido esse limite, o médico do torneio vai determinar quem foi o perdedor através de danos físicos causados em cada competidor. Aquele que tiver sofrido mais dano será o perdedor. Equipamentos são permitidos, desde que não ultrapassem 80 quilos. Esse torneio, nomeado de Processo de Seleção Natural, tem apenas um único prêmio. O vencedor irá verificar um padrão de poder para substituir os poderes experts da Cidade Academia. Iremos provar que coisas que a Cidade Academia ainda não tem explicação científica podem ter um pingo de verdade, e que desacreditar dessas coisas só porque não tem uma ciência por trás é um pensamento irracional. Fim
fim do anúncio. Em um certo lugar ainda desconhecido se encontravam dois guardas que foram contratados pelas 27 empresas e cortaram as conexões com a Cidade Academia, que agora se intitulavam como Anti-Cidade. A Anti-Cidade Academia havia contratado algumas pessoas específicas para poder realizar seus planos. Esses dois guardas tinham o dever de auxiliar aos participantes do torneio e confirmar que nada saía para fora dos controles. Eles estavam conversando de um jeito que deixava suas ideologias e opiniões. Eles não gostavam nem um pouco daquele bando de louco que estava se reunindo no torneio, porque muitos deles falavam coisas que pareciam idiotice logo de cara, coisas como OVNIs ou o poder das plantas. Eles viam tudo aquilo como mera bobagem, mas também deixavam claro que não gostavam dos Espers da Cidade Academia. Eles também falavam que aquilo tudo que eles faziam também era bobagem. A única diferença entre os dois é que os Espers tinham poderes, o que deixava as pessoas meio complicado falar com eles. Eles tratavam todas essas pessoas que dependiam de poderes como loucas ou até gambás. A visão deles, se envolver com esses gambás era a pior loucura possível, porque mesmo que você saia vencedor, você ainda vai acabar saindo cheirando mal. Um dos guardas se chamava Char Beilan e deixou claro que ele não tinha nem um pouco de vontade de se envolver com um Esper. Enquanto ele fazia sua ronda, ele acabou deixando claro para seu amigo também que não gostou nem um pouco de ter sido confundido anteriormente com um dos participantes desse torneio. Mas sem perceber, enquanto andava, ele acabou se dando de cara com uma mulher carregando uma maleta de rodas com um corpo com as medidas perfeitas. Isso é o que estava na novela, eu não tô falando nada. Mesmo ele, que estava concentrado na conversa com o amigo sobre seus sentimentos negativos, aquela loucura toda, não conseguiu evitar de ficar quieto enquanto vislumbrava a garota. A garota se aproximou dele e perguntou qual o caminho até a sala de espera. Ele, sem pensar muito em tudo que estava acontecendo, só respondeu a garota simpaticamente: continue seguindo essa passagem e você deve encontrar outro guarda. Entendo, então perguntarei a ele. Assim que a garota passou por ele, ela murmurou em seu ouvido. Nessa passagem em forma de túnel, sua voz se espalha em bons tons. Seja cuidadoso, deixando claro que todas aquelas falas que ele tinha dito sobre não gostar das pessoas envolvidas nesse torneio poderiam chegar nos ouvidos dessas pessoas, e não tinha como ele saber se ele conseguiria sobreviver ao encontro de uma delas furiosas. Ao perceber que era um tipo de ameaça que ele havia recebido, Char Beilan sentiu um suor nas costas. Quando ele se virou para procurar a garota de novo, ele percebeu que ela havia desaparecido no corredor escuro. Maldita gambá. Seu colega virou para ele e falou: na verdade, a senhorita Open Days é uma das mais normais. Só que não prestando muita atenção, Char simplesmente disse: vamos lá, vamos para outro lugar. Todos os malucos vão passar por aqui nesse ritmo, e eu não quero ter que lidar com outro. Enquanto eles se aproximavam de uma máquina de venda de refrigerante perto da parede, eles simplesmente perceberam um barulho estranho começando a passar pela estrada. Logo eles pensaram que era outro. Mas enquanto aquele barulho começava a aumentar, mais eles se perguntavam: o que está fazendo esse barulho? Isso porque não parecia ser um barulho humano. E o barulho não vinha de apenas um lugar. É como se viesse das paredes, do teto e do chão. Quando a estranha origem do barulho se aproximou o suficiente para eles poderem ver a silhueta, eles começaram a perceber que não conseguiam dizer apenas olhando se aquilo era uma garota ou um garoto. Talvez porque a figura estivesse totalmente coberta de pano. Afinal, graças a isso, não dava para dizer direito como era a silhueta da pessoa, nem mesmo seu rosto. Mas não era algo tão simples assim apenas. Através daquilo, eles não conseguiam ver nem mesmo os olhos da pessoa, mas ela parecia saber exatamente para onde estava indo. E não importasse enquanto Char prestasse atenção, ele não conseguia dizer se aquele barulho estava vindo da boca da pessoa ou se estava ecoando através dos passos dela. Mas fingindo que não estava prestando atenção, ele esperou até a estranha figura desaparecer pelo outro lado da passagem. Char logo falou: ele desapareceu pela mesma direção daquela garota chamada Open Days. Isso quer dizer que ele também é um dos participantes do torneio? Seu colega logo respondeu: esse daí é um dos malucos que foram reunidos aqui para se oporem à Cidade Academia. Mas sim, ele também é um participante do torneio. Vendo essas pessoas misteriosas se aproximando uma por uma, não te faz pensar? Que tipo de bizarrices vão ser reveladas aqui?
Qual é o poder que vai se opor à Cidade Academia, que a anticidade está tão de qualquer jeito, uma coisa é certa. Esse torneio não vai ser algo simples. Mudando a visão, vemos uma garota. Seu nome era Safle Open Days. Ela era um dos participantes do torneio seletor. Ela tinha cerca de 20 anos, um cabelo loiro na altura dos ombros e uma pele branca, além de ter características físicas bem definidas. Ela era bela o suficiente para conseguir facilmente um emprego como modelo de revista, mas pessoalmente ela era do tipo que preferiria o mundo das lutas. Aquela garota era estratégica. Até nas suas roupas ela já possuía uma estratégia. Aquilo poderia ser visto como o olhar de uma pessoa que estava se preocupado com a moda, mas na verdade não era nem um pouco isso. Até o lugar onde seu cinto havia sido colocado era um lugar estratégico. Para quê? Para ganhar. Aquele era o ponto que atraía a atenção das pessoas viciadas em arremessar seus alvos para tentar fazer, segurando no cinto dela. No entanto, era apenas uma armadilha óbvia. Ela era do tipo que se preocupava até com esse tipo de detalhe. Ela era do tipo que não queria ser derrotada em uma batalha por simples bobagens. Ela conseguiu determinar o tipo de roupa que usaria de forma eficiente e estratégica. E após se vestir, ela simplesmente acabou falando: então eu terminei de me trocar. Falar sozinho é uma estratégia bem rara entre os lutadores, mas quando bem utilizada, bem eficiente. É um jeito de centrar seus pensamentos e controlar seu estado emocional. Mas não era isso que aquela garota estava fazendo. Ela realmente estava falando aquilo para uma pessoa. Ela estava falando isso para um certo garoto que estava deitado no chão daquele lugar. O garoto de cabelo espetado não estava em uma situação fofa em que sua bochecha estava vermelha por causa de um tapa. Aquele garoto parecia ter sido extremamente surrado. Ele estava com o rosto inchado, como se tivesse ralado toda a cara no chão, enquanto colocava a mão no estômago, fazendo parecer que alguém havia dado uma joelhada. Mas ainda assim, ele reuniu forças para falar: eu sou Kamijo Toma. Prazer em conhecer. Sua voz estava meio diferenciada porque seu rosto estava inchado e era difícil dele falar. Mas a garota entendeu a situação e simplesmente respondeu: eu me chamo Safle Open Days. Meu hobby é qualquer tipo de luta física. Além disso, se eu quebrei por acidente algum de seus dentes, tudo que eu posso fazer é pedir desculpa. Mas o garoto respondeu: bom, pelo menos eles parecem bem. Enquanto falava isso, ele se levantou e depois agiu como se não tivesse acontecido nada demais. Ela percebeu que pelo jeito que ele se movia, ele era um amador na luta e por isso ficou até um pouco preocupada e falou: tem certeza que não quer que eu chame um médico? Mas Toma simplesmente: não se preocupe, eu estou bem. O que havia acontecido naquela sala foi algo extremamente óbvio. Enquanto a senhorita Safley estava se trocando, Toma acabou abrindo a porta da sala de espera e entrando, dando de cara com ela. Despreparada para a situação onde um garoto misterioso de cabelos espetados simplesmente invade a sala enquanto ela estava sem roupa, se preparando para se trocar, o primeiro instinto da garota foi simplesmente espancar o garoto brutalmente. Se é assim, eu ouvi o que você disse enquanto eu estava me trocando. Você disse que tudo isso que está acontecendo atualmente foi planejado por alguém, que alguém fez com que as instituições se separassem da Cidade Academia e começassem essa anarquia que está agora. E você disse que planejava impedir esses planos e fazer com que as coisas voltassem a ser como era antes. Isso, esse daqui provavelmente foi o plano de Leivinha. Kamijo Toma respondeu. Ela utilizou aquele incidente no Havaí para dar às instituições cooperativas uma sensação de perigo, fazendo com que elas se separassem da Cidade Academia e formassem um grupo independente. E isso parece estar de alguma forma relacionada a uma cabala mágica conhecida como Gremlin. Não precisa pensar muito sobre eles, mas se quiser dar alguma classificação, apenas pense neles como um grupo de terroristas desconhecidos. Com certeza, a Gremlin deve estar planejando fazer algo sobre tudo isso. E de alguma forma você chegou na conclusão de que isso seria o torneio seletor natural? Exatamente. Kamijo respondeu. A verdade é que eu não faço ideia do que eles estão procurando, mas a verdade é que o seletor natural precisa ter um objetivo além do que está sendo dito oficialmente. Só é pensar um pouco, eu não acho que o que eles estejam fazendo vai realmente beneficiar algum participante.
Precisa dizer, garoto, é claro que todos já devem ter pensado que eles estão reunindo pessoas com poderes estranhos para jogar todos eles em uma geladeira gigante e usá-los como amostras. Mas esse tipo de coisa, no final, parece mais ilusão do que realmente algo real. Toma respondeu, você ainda não sabe de nada. Isso daí que você disse é realmente uma das coisas possíveis de acontecer e uma das coisas mais simples até. Se fosse só isso, não seria nada demais. Escutando aquelas palavras, Safley simplesmente ficou quieta, porque não conseguia acreditar que aquele garoto respondeu aquilo tudo de uma forma tão sincera. Mas de qualquer jeito, eu também tenho que impedir a Gremlin do que for que ela esteja tramando aqui. Afinal, levando em consideração o Castelo Radiosonda e o Havaí, uma coisa é certa, muitas pessoas vão acabar morrendo ou sofrendo nisso tudo. A garota, vendo aquela reação de Toma e escutando suas palavras baixas, ela simplesmente percebeu que tudo aquilo não era um discurso para convencê-la de algo, e que as palavras dele carregavam uma sinceridade que fazia ela acreditar que tudo aquilo era real. Mesmo assim, a garota simplesmente pensou que não estava realmente interessada naquilo tudo, afinal ela tinha seus próprios motivos para ter entrado no torneio. Assim, ela virou para Toma e perguntou: você tinha algum objetivo entrando em contato comigo? Toma simplesmente respondeu: na verdade não, eu só me perdi. Esse lugar é muito confuso. Eu até ia gostar de pedir ajuda pra você ou algo assim, mas eu acho melhor não, será muito perigoso. Como assim? Por que não fala logo? Você quer que eu não participe do torneio? Você quer que eu tome alguma ação? Quer que eu ajude você a destruí-lo? Na verdade, se for para pensar mesmo, eu quero que você ache um jeito de escapar para conseguir ficar seguro o mais rápido possível. Bom, se é isso, então realmente eu não posso te ajudar. Você não pode? Não é você não quer? A garota riu enquanto começou a andar. Bom, mas se quer mesmo tentar me fazer mudar de ideia para dar o fora daqui, eu vou começar a considerar se você conseguir me derrotar em uma partida rápida. Enquanto os dois continuavam sua conversa com um sorriso no rosto agora, um certo alarme começou a soar por todo o lugar. Aquele sinal era o sinal de aviso para os participantes entrarem na arena. Safley começou a caminhar para a porta da sala e Toma perguntou: você disse que tinha um motivo para estar aqui, não é? Afinal, o que você veio buscar? E a garota olhou para ele enquanto respondia: o que vocês, filhos da Cidade Academia, conseguiram tão facilmente. Eu quero aquilo que foi negado a nós, humanos comuns. Safley finalmente começou a entrar no ringue, se preparando para sua luta. Essa seria a 35ª luta da primeira rodada. Enquanto o locutor falava o resultado das lutas anteriores, Safley simplesmente prestava atenção no ringue onde eles iriam batalhar. E assim que o locutor parou de falar, ele começou as apresentações. De um lado, temos Safley Open Days, enquanto todos os outros participantes até agora são pessoas que insistem em coisas como ninjas ou OVNIs ou coisas como aliens que não foram aceitas pela lógica da Cidade Academia. Essa lutadora veio batalhar no torneio do seletor natural com nada mais, nada menos do que as suas próprias artes marciais. Ou seja, veremos uma garota lutando com seus punhos contra inimigos com armas extremamente estranhas. Como deveríamos chamá-la? De imprudente ou elogiar sua confiança em suas habilidades? Enquanto isso, do outro lado, temos Ousa de Frankenheim. Ele é do tipo padrão de pessoa a entrar no seletor natural, um tipo estranho. Ele, por exemplo, afirma ter descoberto o segredo de tecnologias utilizadas em implantes de aliens. Ele mesmo afirmou ter injetado um desses implantes artificiais feitos por alienígenas em seu cérebro. Será que através dessa partida realmente veremos essas afirmações sendo realizadas? O oponente de Safley era um homem gigante, sem camisa, com mais de 2 metros. Como armas ou equipamento, aquele homem carregava um objeto prateado em forma de um guarda-chuva na sua mão direita. Ao olhar com mais atenção, dava para se notar que aquilo obviamente era uma antena parabólica gigante, enquanto na mão esquerda ele segurava uma antena de TV. Depois que o narrador anunciou os 2 participantes, a plateia foi à loucura. No entanto, se você prestasse atenção, dava para se ouvir alguma zombaria misturada aos aplausos. Mas sem dar muita bola para isso, ela começou a se preparar para o combate. Ao mesmo tempo, Ozad apontou suas antenas para ela. Eu tenho um anúncio importante, disse um especialista em ataques invisíveis. Daqui a 5 segundos,
após o início da partida, irá ocorrer uma explosão. Na frente de Safely, aquele homem gigante simplesmente disse: "Não se preocupe, vou fazer as coisas bem rápido para que você não tenha que sofrer muito." "Rápido?" respondeu Safely com um sorriso no rosto. "Pois bem, eu acho que eu vou ter que te ensinar um pouco o que é destruição." Safely disse isso enquanto o gongo da partida tocava e a batalha começava. Novamente o campo de visão é mudado. Agora víamos dentro de uma certa sala, uma certa mesa. E sentado nessa certa mesa havia um certo homem, um homem loiro e frívolo, e que utilizava terno, conversando com um certo velho. Aquele loiro tinha uma atitude meio despreocupada em relação a tudo que existia no mundo, e ele mostrava que ainda assim possuía algum tipo de princípio. Aquele homem misterioso era Utagara Loki, um dos membros oficiais da Cabala Mágica Gremlin. Loki conversava com um certo velho chamado Wasteland sobre as chances da Anti-Cidade Academia terem de encontrar uma habilidade que possa se opor à própria Cidade Academia a tempo suficiente até que a Cidade Academia decida fazer algo sobre ele. Loki falava: "Não entenda errado. Eu sei que a Anti-Cidade tem um poder tremendo, seja puramente em nível tecnológico ou de suas armas não tripuladas. Mas me pergunto eu, esses caras realmente podem utilizar essas habilidades se a Cidade Academia decidir atacar? Ao menos eles saberão usá-las de forma correta. Mesmo que sejam armas não tripuladas, eu duvido que a Anti-Cidade consiga utilizá-las perfeitamente sem apoio da Cidade Academia, não acha? Não é tão fácil assim de manipular esse tipo de coisa." O Wasteland parecia concordar com a afirmação de Loki. Exatamente. Para começo de conversa, já é misterioso a Cidade Academia ter nos dado tanto tempo até agora. Além mais, foi a própria Cidade Academia que confiou a nós, as nossas organizações, essas tais armas não tripuladas. Talvez porque eles desconfiassem de algo? Não, basicamente eles apenas viam vocês como baratas altamente eficientes. Wasteland parecia nervoso escutando aquilo. E falou: "As coisas poderiam ter sido diferentes se apenas tivéssemos colocado as mãos em um daqueles clones militares da número 3. Só que Loki respondeu: "Está errado de novo, não teria adiantado de nada. Para começo de conversa, elas possuem consciência. Antes que vocês pudessem fazer alguma coisa para botar as mãos no poderio militar delas, as informações teriam sido passadas para as outras e não adiantaria de nada. Ou então, se você tivesse tentado capturar para expor a verdade sobre a criação de clones ilegais que a Cidade Academia fez, também não serviria de nada. Alguém da inteligência da cidade parece estar sabendo lidar com essas coisas escuras, fazendo falsos boatos se espalharem pela internet. Assim, as informações que vocês divulgassem acabariam parando num limbo da internet e nunca sairiam de lá, porque seriam consideradas apenas boatos, já que toda a rede foi mudada para agir dessa forma." Wasteland falou: "Sim, estamos numa situação difícil, mas foi por isso mesmo que chamamos vocês. Foi por isso que nós chamamos a Gremlin. Afinal, nós somos iguais, não acha? A Gremlin está decidida a quebrar o sistema unipolar centralizado da Cidade Academia." Que palavras bonitas. Nem faz parecer que vocês só querem utilizar a Gremlin como meio de escudo para vocês. Por que não fala logo a verdade? Então, acha que é capaz de atingir o nível o suficiente para combatê-los? Não esqueça que a Cidade Academia possui tecnologia imaginável, a capacidade de racionalizar habilidades. Não se preocupe com detalhes frívolos. É claro que nós temos uma chance de vencer. A nossa estratégia é melhor do que as capacidades deles. A primeira coisa que devemos fazer é espalhar a notícia de que temos chances de ganhar, fazendo com que o mundo entre em dúvida. Sem apoiar eles ficarão com o tempo sem recursos e comida. É a maneira mais fácil de terminar com essa guerra." Loki: "Maneira mais fácil de terminar uma guerra? Como você é tolo." "Mas operação de informação não substanciais ficcionais, não é?" Loki sorriu e falou: "Bom, acho que esse é do tipo de coisa que eu gosto de ajudar no desenvolvimento. Eu estou até um pouco ansioso. Eu me pergunto, como será que essa guerra civil vai terminar?" No velho notebook de Wasteland, um sinal apitou
O Island olhou pelo notebook e falou: pelo jeito é hora de agirmos. Loki perguntou: quais os detalhes? É simples, vá lá eliminar uns certos intrusos. E o resumo vai acabando por aqui e muito mistério é deixado no ar. Afinal, o que vai acontecer nesse arco de torneio? Quem serão os intrusos que estão chegando? Será que Toma vai abrir uma porta um dia sem que seja surpreendido por uma mulher nua do outro lado? E quem será o vencedor desse torneio? Essa e outras perguntas serão respondidas ao delongar do resumo deste arco. Mas é tudo que eu tenho por hoje. Obrigado por assistirem o vídeo. Espero que tenham gostado. Se inscrevam, compartilhem. Vire membro que ajuda muito. Valeu, falou.